Olá, meus amigos, minhas amigas. Minha voz ainda não está muito boa, mas está melhorando. Quanto tempo nós não nos vemos aqui no nosso canal, não é? Que eu passei aí semana passada preparando o lançamento deste meu 2,5 kg. Foi o lançamento no Rio de Janeiro, um lançamento muito exitoso na sexta-feira no Sindicato dos Professores. Eu levei 12 combos desse aqui, venderam todos. Estou muito feliz. Então, a semana passada foi muito em preparação para divulgação, essas coisas, né? E voltei do Rio de Janeiro com essa H1N1, influenza, né? Já estou muito bem. E agora, voltando ao ritmo, peço desculpas aí, o horário da nossa aula normal seguirá sendo 17 horas. Eu deixo sempre as noites de terça e quinta livres, né? Mas esse autor de hoje, que nós vamos começar, o livro 4 do nosso curso, e olha que tem chão esse curso. Então, é coisa assim de 1 ano, 2. Como é curso livre, não tem problema, todo mundo com a vida ganha. Goethe, você já ouviu falar muito dele. Então, dá muito trabalho. Normalmente, 1 hora minha de aula gera aí 3 horas de estudo, às vezes 4. Né? Hoje passou disso. Porque ele é mesmo muito complexo, né? Então, a minha ideia é ainda, né? Eu começo falando da vida dele, do autor, como foi os outros 3 anteriores. Aí eu entro na obra que eu vou analisar, que é o livro selecionado, que é Fausto. Tem algumas edições que são apresentadas em 2 volumes. Eu li essa aqui em casa. Eu já estou nas minhas novas instalações aqui, estão quase 10.000 livros, é um ambiente onde minha querida mamãe, tem aqui a minha homenagem a ela. Ela ocupava era um espaço bastante grande, né? Virou aqui meu ambiente principal de trabalho, biblioteca, né? Biblioteca, centro de pesquisa. Mas aquele quarto ali é onde está a literatura, acho que tem 2.000 livros, né? Então, mas eu vou localizar para vocês a minha edição. Mas vocês devem ter em casa esse livro. Se não tem, sugiro que adquiram. Se não adquirirem, e se um dia não forem mesmo ler esse livro antes de morrer, fica aqui o meu esforço para fazer um resumo de quem é esse grande poeta e o resumo da obra, que é nada mais, nada menos do que o tradicional Pacto com o Diabo para a Vida Eterna, né? O não envelhecimento. O Oscar Wilde tem alguma coisa parecido com isso no seu não menos famoso, mas não tão bom quanto Fausto, que é o Retrato de Dorian Gray, né? Johann Wolfgang Goethe. Wolfgang é um nome comum na Alemanha, né? Ele nasceu em Frankfurt, esse mesmo, essa cidade famosíssima, né? Hoje fica no estado alemão de Hesse. Ele nasceu em 28 de agosto. Então, este mês aqui, nós comemoramos 275 anos do nascimento de Goethe. Não é uma data redonda, né? 250, 300, mas quem quiser festejar. E faleceu com 82 anos
na cidade de Weimar, onde ele morou muito tempo, que é uma cidade muito famosa, tombada, né, patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Ele faleceu no dia 22 de março de 1832. Eu não fiz as contas aqui, mas isso tem 192 anos, né? Ele não foi só, entre aspas, um grande escritor, poeta, foi um diplomata, foi um filósofo, foi um naturalista, se aventurou aí em algumas ciências, mineralogia. Depois eu vou falar mais detalhes, né? E foi também de alguma forma, um estadista. Ele teve cargos, nós vamos falar disso também. Espero que ainda nessa aula, nesta primeira aula, vamos ver. É quase impossível eu falar da vida dele em uma aula, né? Provavelmente vamos precisar de 2 aulas. Bem, ele se apresentava mais como um poeta, né? Eu não sou poeta, não consigo fazer uma rima sequer. Também não sou um romancista. Eu costumo dizer que me apresento como escritor, porque quem escreve, eu sou membro da União Brasileira de Escritores, mas lá eles aceitam, não precisa publicar livro para ser escritor, né? É quem escreve regularmente é escritor, né? E não precisa ser jornalista para escrever regularmente. Então, eu me apresento como escritor por puro diletantismo. Eu falava 23, não, eu corrigi minha. São 22 livros, né? Mas de que adianta você ter 22 livros publicados? Sociologia, filosofia, história, geopolítica mundial. De que adianta tudo isso se você não é capaz de escrever um romance? Se você não é capaz de fazer uma poesia? Então, para mim, eu já falei isso em muitos lugares, não estou me desmerecendo, escritor é quem escreve um romance. Eu não tenho essa capacidade. Precisa ter uma mente. Não, Maria Marta, não é modéstia, não. É um reconhecimento da absoluta incapacidade. A mente não. O escritor é um sociólogo. É um sociólogo. Eu sou um sociólogo, mas não sou um escritor, no sentido romancista do termo, né? O cara tem que saber os detalhes de cada personagem. E o segundo livro mais importante dele, que é um dos melhores livros da Alemanha e um dos maiores da humanidade, né? O Sofrimento do Jovem Werther, que eu recomendo que você lê, se você não for ler Fausto, leia esse. Depois eu vou falar dele. Eu li faz muito tempo, mas já li de novo. Quando você passa por aqueles escritos, né, de juventude, nem sempre tudo que você leu e tal, se você aproveita, você assimila, né? Então, o escritor, esse Werther, tem 4 personagens, ou só 4. É um livro pequeno. Eu não sou capaz de escrever um livro com 2 personagens, que dirá com 4, né? Bom, isso tudo um pequeno parêntese para situarmos. Eu estou sem o apoio da minha amiga Maria Luísa, eu não vou conseguir. O Rivadavia, a modéstia é verdade. É, eu não vou conseguir colocar na tela aí as principais.
Bom, eu também esqueci de pedir apoio, pedir inscrições, pedir contribuições para o meu trabalho, para os canais parceiros. Quem puder entrar como membro é a melhor forma de ajudar o meu trabalho e o trabalho dos nossos canais. Agradeço aos canais que retransmitem, especialmente à TV 247, na qual eu sou colaborador, parceiro, tudo voluntário, né? Há quantos anos? Acho que 5, né? 5, 6. Bom, ele viveu na época do Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, né? Ele é o mais importante escritor alemão. O Schiller, seu amigo, colega, ele é um poeta, não é um romancista, né? Eu não sou um literato, vocês sabem disso, eu não sou professor de literatura, sou um curioso. Esse curso de literatura é um esforço individual que me toma um tempo que eu gosto muito, né? Vale muito a pena. Eu aprendo muito também, né? Quando eu li Fausto, não li com essa profundidade que agora eu estudo Fausto, né? Para poder dar aula, né? Mas mesmo dando aula, eu não sou um literato, não sou um professor de literatura, né? Então, certos detalhes, certas nuances, certas características de corrente literária eu não vou poder fornecer. Mas talvez não seja necessário, que amanhã ou depois eu vou escrever um livrinho, 30 livros mais importantes da coleção para principiantes. Aí é um resuminho, né? Não vai ser tão resuminho assim, porque eu tenho que dar um resumo da vida do autor e a obra, né? Então, para mim, ele é o maior escritor alemão. Mas os sites que eu pesquisei colocam ele como um dos maiores escritores alemãos. Me fale outro, por favor. Romancista, né? É, ele vive nesse período chamado o Iluminismo. Iluminismo. Daqui a pouco vou explicar o que significa isso. Começa no século XVIII. Quando fala um século na sua cabeça, você tem que memorizar de quando a quando. E aquela regrinha que eu te falei, você diminui um número, não é? Lembrando que não houve ano zero, porque o Senhor, nosso Deus, Deus de vocês, né? Nasceu, não foi no ano zero, foi no ano 1, né? Então, não teve ano zero. Século 1 começa no ano 1. Todos os séculos começam com 1. O século 21 não começou no ano 2000. O ano 2000 foi o último ano do século 20. Quanta gente soltou fogo, tá? É uma baboseira, né? Coitados. E então, quando eu falo início do século XVIII, na sua cabeça você já tem que 18 menos 1, 17. 17 é 1700, mas aí você põe 1, porque no 1700 é o último ano do século XVI, né? Que é. Então, quando falar século. É, não, aqui eu falei 17, não 18, 17. Iluminismo do século XVII. Então, você falou século XVII, você põe 1600 já. Menos 1. Então, vai de 1601 a 1700. Aí o iluminismo alemão, né? É um período em que se questionava o absolutismo monárquico. Cansados de guerra em 1648, os príncipes, imperadores, reis, monarcas absolutos, eles se reuniram em janeiro de 48, 648.
século XVII, e assinaram um tratado que ficou com o nome de Paz de Westfália. Fizeram uma paz famosa, eu cito isso toda hora. Dali surge o conceito do direito internacional até hoje, quase 400 anos, né? Eu fico falando 400 anos, mas nunca custa nada a gente fazer uma continha, né? 2024 menos 1648. Passaram 376 anos de Westfália. E até hoje o conceito de soberania nacional é violado sistematicamente, né? Está aí o caso da Venezuela. Eu estou impressionado com a posição do nosso querido presidente Lula pedindo ata, agora pedindo eleições. Não é possível. Bom, mas o curso aqui é literatura. Política, agora às 21 horas, eu fui convidado no canal Voz Trabalhadora lá. Eu vou falar, entre outros assuntos, desse também, né? Então, esse período todo mundo questionava o absolutismo, né? O grande pensador do iluminismo, não é, vem, aliás, o termo, quem cria o termo iluminismo foi Immanuel Kant, o grande filósofo. Gosto muito dele. Teve um período que eu implicava com ele. Eu sou assim. Eu passo períodos da minha vida, é uma vida de 50 anos de estudo e leitura, você tem períodos que você se aproxima, se afasta, né? O meu caso, por exemplo, com Freud foi, né, eu me afastei muito de Freud, né? Não quero dizer que hoje eu sou um freudiano, mas eu tenho muita identidade, não com a teoria psicanalítica freudiana em si, né? Mas com alguns aspectos, com algumas ideias, né? Tem um romance que eu li, que Freud é personagem. Eu adoro esses romances que têm personagens fictícios e históricos se misturam, né? Quem inaugura isso, pelo menos eu fui o primeiro que li O Nome da Rosa, em 86. Não sei se ele foi o primeiro que usou, mas daí para frente, todos os que eu li, eu cito Humberto Eco como exemplo, né? O... Eu estava falando do Freud, né? Que eu tinha lá alguma implicância e tal, né? Aí passei o caso do Kant, eu tinha uma implicância com ele, né? Passei a ter admiração. Eu via no Kant, né, um idealista, mas foi um erro de leitura meu de juventude, né? Ao contrário, eu acho que ele é até muito mais, não é, empirista do que boa parte, né, dos filósofos da época. Então, o termo iluminismo foi ele que usou, né? Ele usa a partir da iluminação, né? Bom, ele também foi representante do chamado romantismo europeu, que era uma corrente literária, né, que ele, então, participava, se integrava. Não é? Essa se originou no final do século XVIII. Falou século XVIII, você na sua mente já vem que número na cabeça? 18 menos 1, 1700. 1701 até 1800, né? E esse romantismo foi um movimento artístico e intelectual. Então, não é só um movimento das artes plásticas, né? Pintura, escultura, mas também intelectual. O forte dele foi entre 1800 e 1850. Se eu falei aqui século XVIII, então está errado, é século XIX. Ele se caracteriza pelo ênfase em emoções e
individualismo. Então, os heróis são individuais, né? Então, e com muitas fortes emoções. O caso do sofrimento do jovem Werther é impressionante. Já vou falar dele. Mexeu comigo, mexeu com muita gente. Fala-se até em uma onda de suicídio na Europa quando esse livro foi publicado. E ele foi para as cabeças, assim. Depois eu explico. Eles também enaltecem um certo passado glorioso, não é? Quer dizer, então, glórias passadas, se você, o romântico, tivesse que escolher entre o mundo medieval e o mundo clássico, ele ficava com o medieval, né? Ele prefere o mais antigo, né, ao clássico. Junto com Friedrich Schiller, ele também, então, liderou esse movimento literário alemão chamado de Sturm und Drang. Sturm und Drang. Tempestade e ímpeto. É uma tempestade, se é cerebral ou não, e o ímpeto, né? Por ali, mais ou menos 20 anos. 760 é século XVIII, 1760, 1780. Era uma reação que estes autores, esses poetas, aqui Goethe ainda era um poeta, ainda não era um romancista, por isso muito amigo de Schiller, né? Esse sim, provavelmente o maior poeta da Alemanha. Eles reagiram ao chamado racionalismo e iluminismo dessa época. Marta dizendo que Kant era racista. Provavelmente, pode ter sido. E o Rivadavia tem razão, ele é mais materialista que idealista. Não existia alguém 100% materialista nesse período, né? É isso aí. Eles defendiam um certo tipo de poesia mística, né? E eles reagiam também ao chamado racionalismo, né? Eles faziam oposição ao termo alemão que a gente escreve assim, Empfindung, algo como sentimentalismo. Então, muito sentimentalismo. Essa turma é tempestade e ímpeto, né? Bom, feito essa introdução, eu queria agora começar um pouco sobre a vida de Goethe, né? Ele, filho de um pai rico, de uma família abastada, não nobre necessariamente, o pai, um jurista, mas que não precisava exercer a profissão de jurista para colocar alimentos na casa, né? Então, vivia das suas rendas, dos seus bens, né? Dos seus aluguéis, e também tinha o mesmo nome, né? João, né? Caspar Goethe. Viveu entre 1710 e 1782. Goethe foi o primeiro filho. Teve mais 3 irmãos, só um chegou à idade adulta. Sua mãe, também de família
abastada, mas não tão, digamos assim, rica quanto o pai era, não é? O nome dela era Catarina Elizabeth Textor Goethe. Viveu bem mais tempo que o pai, também mais jovem, em 1731, morreu em 1808. 1808. Este era um período em que as guerras napoleônicas já estavam no auge, a família real portuguesa já tinha fugido lá de Portugal, né? Aliás, fui visitar pela primeira vez, tiveram que me tirar de lá, de dentro, com um laço, né? Real Gabinete Português de Leitura. Eu não sabia que tinha que agendar para poder ter acesso a alguns livros, né? Próxima ida ao Rio, vou ver lá o setor dos livros árabes do século XVIII. Nossa, que deve ser uma maravilha, hein? O problema é que o meu árabe não é suficiente, então eu vou ver os livros árabes já traduzidos para o português, né? Bom, mas é maravilhoso, vocês já viram aquilo lá, né? Pelas posses do seu pai, Goethe teve, então, o privilégio, junto com a sua irmã, que eu falei um irmão, chegou, uma irmã, tiveram uma educação primorosa dentro de casa. Tem um nome esse negócio aí, homeschooling, né? Coisa assim, que eles querem implantar aqui no Brasil, né? Como se todas as famílias pudessem, né, dar educação primorosa em casa. O próprio pai de Goethe se encarregou de educar os seus dois filhos. O cara não fazia nada, rico, né? Não precisava fazer petições para ganhar a vida, né? Educava os filhos, mas não educava sozinho, contratava educadores. Eles chamavam de tutores. Tutores. Só para vocês terem uma ideia, claro, alemão é a língua nativa, né? Eles aprendiam inglês, francês, italiano, latim e o grego. Duas crianças. Quantas horas essas crianças deviam estudar por dia, né? Eu queria ter nascido num lar assim, né? Mas eles também tinham aula de ciências, religião, protestante, evidentemente, aulas de desenho, aulas de violoncelo, aulas de piano, aulas de dança e até aulas de equitação. Então, eles sabiam, né, cavalgar. Na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre Goethe e a religião, né? Mas eu extraí aqui uma pequena passagem sobre ele e o cristianismo, né? Disse Goethe sobre isso: não sou anticristão, nem acristão, mas decididamente um não cristão. Deu para entender, não? Não sou um anticristão, nenhum acristão, a negação, mas decididamente um não cristão. A biblioteca da sua casa ultrapassava em muito o número de livros das famílias mais abastadas e nobres da região. Sabe quantos livros eles tinham?
2.000 livros. Para uma casa particular, no século XVIII, 1749, que ele nasceu, né? É muito livro, né? Os livros eram caríssimos. Eram livros caríssimos, né? Todos. Tudo bem, já tinha prensa, né? Gutenberg já tinha inventado, mas eram costurados todos à mão, não eram fabricados em escala industrial. Seu pai decidiu a profissão que Goethe deveria seguir, o que era absolutamente natural naquela época. Goethe seria um jurista. E não teve dúvida, com 16 anos, pegou o filho e o matriculou em uma faculdade de direito na cidade de Leipzig, na Saxônia. Mas Goethe se mostrou averso a isso, apático, né? Se mostrou completamente desinteressado e sem nenhuma paixão. Mas foi levando aquele filho que forma e entrega o diploma, né, para o pai, porque o pai queria, né? Gostava mesmo de artes, desenho, xilografura, coisas com metal, né? Como vivia longe de sua família, ele era um grande boêmio, aproveitava peças que passavam em teatros locais, era a única atividade, digamos, artística, cultural possível, né? E assistia a todas elas. Em 1768, lembrando que ele é de 49, ele já, então, no 4º ano de faculdade, então ele não tinha ainda completado 20 aninhos. Desculpe. Ele cai doente. Alguns autores acham que é tuberculose. Não pode ser, não tinha cura tuberculose. Ele vai morrer com 82 anos, então era algum outro tipo de doença. Então ele retorna à casa dos seus pais, passa por um período longo de recuperação e nesse período se dedica a diversos tipos de outros estudos, inclusive a alquimia e astrologia. Nenhuma dessas duas, digamos, ramos, né, de estudo não são ciências. Este período, ele escreve a sua primeira comédia e a sua primeira antologia. Não vou aqui entrar em detalhes, qual é o nome do livro, da comédia, etc. E antologia é coletânea de poesias, né? Em 1770, não é? Então ele tinha quantos anos? 21. Ele vai retomar a faculdade, só que não volta para Leipzig. Ele vai, então, cruza ali a fronteira, né? França, Alemanha, e vai para uma cidade. É verdade, Maria Marta. O livro mais importante para mim é o da minha própria existência. Tá certo. Ele cruza a fronteira e vai para Estrasburgo. Hoje é França, né? Fica na margem esquerda do Rio Reno, né? Ele é onde fica hoje o Parlamento Europeu, né? Estrasburgo. Vamos ver agora um pouco mais com detalhes o que é o Sturm und Drang, Tempestade em Ímpeto. A obra de estreia desse movimento literário, Goethe já era, então, um advogado em 1771,
mas trabalhava sem nenhum ânimo, né? Lá no seu escritóriozinho, etc., né? Nos seus processos. E ele publicou, então, Gotts von Berlichingen, da Mão de Ferro. Gotts von Berlichingen é o nome de uma pessoa, da Mão de Ferro. É a história de um cara que perde a mão, né, decepada numa guerra, e ele faz uma mão artificial. É uma peça teatral de 5 atos que dura até 5 horas, né? Então, essa será a obra central do movimento Sturm, né? Tempestade, que vai inaugurar esse estilo, que é um estilo que transgride os valores do chamado classicismo europeu, né? Então, um jovem rebelde que quer romper com as tradições, né? Usando da influência do seu pai, mais do poder financeiro do que o seu poder político, né? O pai, então, arruma para ele, digamos assim, uma boquinha, não é? Uma sinecura para trabalhar na Corte Imperial de Justiça, ali na cidade de Wetzlar. Wetzlar é uma cidade imperial, atual estado de Hessen, né? Isso em 1772, ele então com 23 aninhos. Aí então ele para de, digamos, exercer a profissão de advogado ali, quando ele depois termina ali, quando ele retorna lá para Frankfurt, né? A mudança vai ser para trabalhar nesta Corte Imperial de Justiça. Eu fico pensando, era uma corte de um império absoluto. Que justiça faria nesse império? Aí ele toma uma decisão, aí o imperador fala assim: eu não concordei, pode mudar. Aí eles vão lá e mudam. Deve ter muitos estudos na Alemanha que mostram, né, que a corte não tinha autonomia nenhuma. E devem ter muitos casos que mostram de que o imperador mandava mudar a decisão, né? Bem, será nessa cidade, que ele vai conhecer o seu grande amor. Todo homem tem um grande amor na sua vida. Seja o primeiro, seja o último. Já vimos aqui a Beatriz, né, de Dante, né? Vimos vários casos. Todos autores têm um grande amor, né? Aqui ele conhece Charlotte Buff, que viveu entre 1753 e 1828. Ele se apaixona perdidamente por ela. Ela é uma poetisa. Não é famosa, mas fazia poesia, né? Quem faz poesia é poetisa. Ela o rejeita. Ela havia sido, então, já prometida para outra. Desculpe, estou confundindo com o romance Werther. Ele tenta, ele até conhece o futuro marido dela, ele chega a comprar as alianças do casamento deles. Ela se casa com, o nome dele é Johann Christian Kästner. Vai ter com ele 12 filhos, mas
faz um desdém do jovem Wolfgang Goethe. Não sei se ela um dia pode ter se arrependido de ter o maior escritor, poeta que a Alemanha já produziu na história, né? Não sei aí se tem, se alguém escreveu a biografia dela, provavelmente escreveu, né? Então, ele, e esse cara que ela casou, um vice-arquivista. Ele não era o arquivista principal, ele fazia arquivos. Ele era o vice-arquivista, né, da corte de Hanover. Então, era uma corte específica. Tinha lá um arquivista da corte. Não, ele não era o arquivista da corte, ele era o vice. Esse infortúnio vai acompanhar Goethe pelo resto de sua vida e aparecerá na sua segunda, na verdade é a primeira obra principal, mas vai ficar como segundo plano porque virá posteriormente Dr. Fausto, né? Ele fica 1 ano e meio nessa cidade e vai embora. Ele acaba não aguentando, né? Paixões de juventude, quem não viveu, né? Aí ele vai publicar, então, Die Leiden des jungen Werthers, o sofrimento do jovem Werther. Haja sofrimento. Pessoal, se você quiser, fica aí esse final de semana uma sugestão para uma leitura. Você para de maratonar um pouco aí. Minha amiga Marise presente. Marisa. Olha, eu conheço bem a antroposofia, viu, Rivadavia? Quer dizer, conheço bem, né? Eu esqueci de falar, o Goethe era polímata, né? Eu me considero aí mais ou menos um polímata. Polímata é aquele cara que procura ter um conhecimento de muitos assuntos, ainda que não aprofundado em todos eles, né? E antroposofia, né? Tem o Steiner, né? Rudolf Steiner. Eles fizeram até um tipo de pedagogia Steiner, né? Waldorf, aliás, pedagogia, né? Mas aqui no Brasil tem tem até, é até meio comercial, tem escolas Waldorf no Brasil, né? Eles adotam esses métodos antroposóficos, né? Não é da Madame Blavatsky, né? Lenora Blavatsky, eu li o livro dela. Para mim, com todo respeito, né, eu acho que ela é uma charlatã, né? Mas tem muitos seguidores por aí, né? E, bom, a minha amiga aqui precisa me mandar um oi. Aliás, quem está na minha lista de zap, eu perdi 10 mil zap. Então eu não consigo falar com ninguém, viu? Então, manda um oi para eu salvar de novo, porque não consigo localizar ninguém. Bom, felizmente as listas de transmissão, eu tenho 35, cada uma tem 256, aí está preservado, né? Só para você ter uma ideia, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui o drama. Essa aqui é uma lista de transmissão minha. Nenhum nome meu vai para uma lista de transmissão sem que eu tenha salvo. Olha, eu não sei mais quem é quem, ó. Não sei a pane que deu, não sei se foi aquele
Aquela pane do Microsoft não tem nada a ver com o WhatsApp. Eu não sei como recuperar 10.000 zap. Então, se a pessoa não fala comigo, aí quando fala comigo, tem lá o número, aí eu vou lá e salvo, né? Bom. Pois é, tá um problema esse WhatsApp. Vamos aí para esse romance aqui. Esse romance, ele é, na verdade, um romance parcialmente autobiográfico. Há quantos personagens tem? Tem 4 personagens. O Werther, que é o Goethe, mas ele diz que não é. Charlotte, a personagem chama Charlotte. E a amante não, o amor da vida dele é chamar Charlotte. Aí depois tem o amigo dele, esse é o tipo de romance chamado romance epistolar. É o autor, o Werther, mandando cartas para... E o cara que recebe as cartas é Wilhelm. É um amigo dele, do Werther. E o Wilhelm vai lendo as cartas de Werther. Então é o segundo personagem, é o amigo dele que lê as cartas. Charlotte é a amada do Werther, que vai casar com Albert. E o próprio Albert, que é o personagem. Então são 4 personagens no livro, né? Goethe tinha 25 aninhos e o ano é 1774. Essa paixão nunca se consumou, né? Ela aqui já então é o livro, não é a vida, porque ela fora prometido para outro homem. Aí o Werther passa a fazer uma reflexão. A vida não tem sentido sem a mulher amada. É com a mulher amada é que se vive intensamente. Né? Então, essa é a reflexão do Werther nas cartas que ele manda para o seu amigo. E este sentido da vida, da paixão, do amor, se dá em cada gesto, em uma dança, ao colher uma flor, uma rosa, né? E ele se apaixona cada vez mais por ela e nunca a teria, né? Bom, ele explode de vendas, como eu já disse, e a fama do nosso autor se explode com os seus 25 aninhos. Ele é provavelmente o autor mais famoso da Alemanha, né? Não só na Alemanha, como na Europa. Aí acontece, neste ano de 1774, acontece uma onda de suicídios na Europa, não só na Alemanha, que logo faz-se uma associação com o livro. Como muitos dos suicidas podem ser jovens, ou mesmo não sendo jovens, pessoas que deixam sabia que é amor não correspondido, etc, etc. Então, ligou-se na época ao fato de que sem o ser amado não tem sentido viver. Então é melhor morrer, né? No entanto,
nunca se conseguiu, por pesquisa nenhuma, estudo nenhum, fazer uma chamado nexo causal, fazer uma ligação entre uma coisa e outra, né? Um dos livros que nós vamos ver aqui, que pode não estar na lista dos grandes literatos aí, dos 30 melhores, mas está na minha, né? Que é o Apanhador no Campo de Centeio, né? Que era o cara que matou John Lennon, né? Estava segurando esse livro na mão. É um livro polêmico e tal, mas eu li o livro, não vi nenhum problema de nenhum tipo. Mas enfim, esse é outro caso, nós vamos chegar lá. Em notas de rodapé, o próprio Werther, né, que é o autor das cartas, das epístolas, ele diz: nomes e locais foram trocados para preservar, etc, etc, né? Mas é ele contando o seu sofrimento, né? E ele não mudou o nome da sua amada, como Dante não mudou o nome da sua amada lá no como é o nome do Paraíso? Esqueci agora o nome do livro. Tem hora que dá uns brancos assim, é porque é a velhice já, né? Em 1775, Carlos Augusto, eu não sei o nome, como é que seria em alemão, né? Ele assume o governo, o chamado Grão-Ducado Saxe-Weimar-Eisenach. É uma região da as histórias na Europa, na Alemanha. A Alemanha foi unificada no século XIX, né? Então tem muita Divina Comédia. Obrigado, Marisa. O Dante não mudou o nome da amada dele, né? E ele não, nem tocou nela. Como ele era famosíssimo, né, com 25 anos, quando ele assume esse grão-duque, ele convida Goethe a visitar Weimar. Weimar, você sabe que, além de ser patrimônio da humanidade, ela vai ficar famosa em 1920. Ali acontece a famosa República de Weimar. Os sociais-democratas vencem as eleições e ali se escreve a que é considerada a melhor constituição da história da Alemanha. Não sei, claro que ela não está em vigor mais hoje, mas imagino que a Constituição atual tem muito ainda de Weimar, né? Os deputados. Olha o meu amigo Justino aqui, ó. É isso aí, Rivadavia. Eu vou chegar lá. Schubert, Liszt. Eu gosto muito de Schubert, né? Eu sou muito classicista, né? Eu passo o dia quase que ouvindo clássico o tempo todo, né? Amanhã é o último dia dessa gripe. Mas Schubert, Chopin, esses caras, vida sempre trágica, sempre. Chopin, inclusive, o cara morreu com 31 anos de idade, é, né? Impressionante, né? Eu sou confundido com Schubert. Mas esses caras são da tristeza, do pessimismo, né? Então, Franz Schubert,
E é o mesmo Liszt também, é Franz, né? Franz é Francisco, né? Que é o Franz Ferdinand, né? O que foi assassinado lá, que começou a Primeira Guerra, né? Francisco Fernando, né? Franz Ferdinand, arquiduque. Então, com 25 anos para 26 aninhos, o Grão-Duque convida Weimar para conhecer a cidade. Ele não só aceitou o convite, mas decidiu mudar para lá, ficar na cidade. E não só ficar na cidade, como aceitou uma série de cargos administrativos, por isso é ao lado dele estadista, é ao lado dele diplomata, não é? Então, ele fica e serve na corte, e lá ele vai ficar lá um bom período, né? Bom, eu vou parar por aqui, falar aqui umas últimas observações. A vida vai voltando ao normal, entrar de novo na rotina. Hoje nós não tivemos nenhuma contribuição, colaboração. Espero que todo mundo tenha compartilhado, tenha curtido, né, para ajudar aí a desenvolver o canal. E daqui a pouco, às 21 horas, eu volto no canal Voz Trabalhadora. Amanhã, sexta-feira, 10h30, na TVT, é aquele programa, é uma sexta especial. Eu falo 2 notícias, dou uma dica cultural e respondo. O meu Pix? O meu Pix é o meu e-mail, mas se eu colocar aqui, se eu escrever aqui alguma coisa, vai sair em 10. Não, depois a gente vê isso como resolve. Não tem problema. Obrigado aí, nosso amigo Rivadavia. Então, pessoal, quem está na minha lista de Zap, não esquece de me mandar um oi para eu salvar, que eu estou sem a maioria do nome, né, das pessoas. Eu até vi aqui. E amanhã tem a pergunta, eu respondo sempre uma pergunta. Aí, tá vendo aqui, ó? Alguém mandou um olá aqui, ó. Ricardo Chapacaz, então. É isso aí. Se não fizer isso, eu não vou conseguir salvar. Não sei como, não tem outra forma de recuperar isso aí. Água morna, café, sal. Tá. Obrigado. E domingo, pessoal, eu suspendi a aula domingo. Eu não coloquei exatamente o motivo, né? Que eu já voltei doente lá do Rio. Eu falei que estava em trânsito e tal, né? Domingo volta ao normal o curso de teologia, né? Então, nós vamos, parte 3 do cristianismo, eu estava falando dos 4 primeiros concílios ecumênicos. Depois ainda tenho que falar os 3 grandes cismas, e depois vou falar ainda os principais pais da igreja. Pô, tudo isso você vai gastar? Vai fazer 10 aulas de cristianismo? Porque não é uma religião que tem a sua, né, dimensão no contexto global, né? Bom, pessoal, era isso. Desejo
Bom final de semana para vocês. Vamos nos falando aí. E até amanhã, 10h30. E domingo, 19 horas, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo. Tchau.